Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 51. Salmo de número 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Palavra do Senhor até aqui. Não importa quem você é, todos nós temos algo em comum. Todos temos um passado. Nosso passado está cheio de histórias boas e de histórias ruins. Eu me lembro, por exemplo, das boas lembranças do meu passado quando eu andava dando voltas em Parque do Chaves com a minha bicicleta. Eu me lembro também das minhas lembranças ruins quando eu desobedeci minha mãe, subi na traseira da mobilete de um amigo e não andamos nem 50 metros e nos estabacamos no chão, e esse tombo deixou marcas que permanecem no meu corpo até hoje. Histórias boas, histórias ruins, que todos nós temos. Coisas que nós fizemos no passado e que, como o tombo da mobilete no meu caso, deixaram marcas na nossa vida. Algumas dessas marcas são difíceis de lidar. Nós temos relacionamentos rompidos, temos oportunidades que todos nós, vezes por outras, perdemos. Mas a pior delas, a pior de todas as marcas, certamente, é a culpa. Culpa que, biblicamente, é um sentimento, algo que nos incomoda, algo que nos perturba por causa dos nossos erros passados, mas que vai além do mero sentimento. A culpa é tomada, biblicamente, como um conceito judicial, como uma realidade objetiva. Culpa no sentido de um juiz que aponta para nós o seu dedo e pronuncia sobre nós uma sentença condenatória. Culpa. Irmãos, gastam-se verdadeiras fortunas em terapeutas, em psicólogos, em psicanalistas, que podem apenas amenizar o sentimento, mas que são incapazes, absolutamente incapazes de anular a sentença de morte que pesa sobre cada um de nós. E esta sentença de morte que pesa sobre alguém, é o caso de Davi, a situação de Davi que temos nesse salmo. O título do salmo é esclarecedor. É um salmo escrito quando o profeta Natã veio falar com ele depois do seu adultério com Batseba. Você conhece bem a história narrada lá em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, quando Davi ele assassina o melhor soldado, um dos soldados mais fiéis do seu exército, para apossar-se da esposa dele, ocultando o adultério,
e a gravidez decorrente deste pecado. Nós vemos, neste caso, a ação maléfica do pecado sobre Davi, de como Davi abraçou o pecado, como Davi abraçou a cobiça dos seus olhos. É interessante pensar que, no contexto dessa história de Davi, a repreensão de Natã não tenha vindo de um dia para o outro. Nós vemos Davi passando talvez um ano com o seu pecado aparentemente oculto, ou talvez um pouco menos que isso. É de se imaginar que entre o pecado de Davi e a reprovação de Natã, Davi tenha ido muitas vezes ao templo oferecer os seus sacrifícios. Talvez muitos salmos tenham sido escritos no meio desse período. Nós vemos um quadro, talvez, em Davi, de insensibilidade, de hipocrisia religiosa, até o momento em que o profeta Natã chega a ele e conta a história da ovelhinha. Natã traz uma palavra contra Davi de condenação: você pecou. Você é o homem que se apossou da ovelhinha do seu companheiro, do homem pobre. Você é o homem que espoliou um dos seus amigos mais fiéis, que traiu a amizade dele. Mas Natã também traz a palavra a Davi de perdão quando este demonstra o seu arrependimento. Nós vemos nessa história de condenação e perdão o amor revelado de Deus. Sim, porque quando Deus nos condena ao pecado, quando Ele nos avisa, quando Ele nos alerta do nosso erro, isto é uma prova, isto é uma evidência do seu amor. Davi recebeu o perdão de Deus, mas ele precisa lidar com a culpa pelo pecado. Isso tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto judicial. Olhe para os versos 1 e 2 do nosso texto. O que é que você faria? Davi está diante de um tribunal, de uma sentença de morte pronunciada contra ele. O que é que você faria? Se a sentença de morte estivesse pronunciada contra a sua vida, você sabendo que você é culpado e que já não existe mais recurso, você não é amigo de nenhum ministro do STF. A única coisa que salva ainda você, que poderia salvar você, é um perdão presidencial, um perdão do rei. A única coisa que poderia salvar você é o rei atender a um clamor por misericórdia imerecida. E é o que acontece aqui. Davi está clamando por uma misericórdia que ele não merece. Davi é irrecorrivelmente culpável de um grande pecado. E um grande pecado cometido, irmãos, exige uma grande compaixão. Precisa de um ato do amor gracioso de Deus. Precisa de algo como o perdão do pai na parábola do filho perdido, ou como o publicano de Lucas 18:13, que apenas pode abaixar a sua cabeça diante do Senhor e dizer: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador. Davi não quer simplesmente ser livre do sentimento de culpa. Ele quer que o juiz rasgue a sentença condenatória, e é por isso que ele diz: apague as minhas transgressões. Ele quer ser livre de toda a mancha que o pecado causou. Ele quer, enfim, acertar as contas com o passado. Mas como é que as contas com o passado podem ser acertadas? A culpa, meus irmãos, é um problema a ser resolvido com Deus. É preciso reconhecer o problema, em primeiro lugar, buscar a solução e abraçar a nova vida liberta da culpa. Reconhecer o problema, buscar a solução e abraçar a nova vida. Primeiro, versos 3 a 6, eu chamo sua atenção para o nosso texto. Eu chamo você a reconhecer a origem da sua culpa. A solução para o problema da culpa passa pelo reconhecimento de que ela existe. E o que é que Davi reconhece aqui no texto? Primeiro, ele reconhece que pecou. Quando pecou, Davi dissimulou o seu erro, ele tentou ocultar o seu erro. Ele fez
como a maioria de nós, pelo menos, faria, diante de um pecado cometido. Antes ele tenta esconder o erro, mas aqui no Salmo nós vemos uma total abertura. Davi responsabiliza-se por aquilo que ele fez, sem justificativas. Davi não tenta culpar o outro. Ele não diz ao Senhor: Senhor, eu pequei, mas a culpa é de Betseba, que estava tomando banho lá no meio da janela. Quem mandou aquela mulher bonita tomar banho na sua sacada? Davi não lança a culpa sobre Betseba. O pecado de Davi o persegue, o pecado dele está sempre diante dos seus olhos. O pecado de Davi o incomoda como um espinho. Mas ao mesmo tempo esse incômodo é um sinal da presença de Deus. Porque Davi está sensível ao erro. Ele não está com a consciência cauterizada no meio do pecado. O pecado o incomoda. Irmãos, isto para dizer que não adianta tentar ocultar o erro daquele que sonda o mais profundo do nosso coração. Lutero escreveu certa feita a seguinte fala: meu amor, meu pecado me atormenta, não me dá descanso nem paz. Se como ou bebo, se durmo ou acordo, sou sempre aterrorizado pela ira e juízo divinos. Essa é a sensação do homem de Deus que se encontra numa situação de pecado. Mas Davi também reconhece contra quem ele pecou. Ele sabe quem é o grande ofendido. Em última instância, o grande ofendido pelo pecado de Davi não é Urias, não é Batseba, não é Natã, o profeta, não é o seu povo. O grande ofendido com o pecado de Davi é o Senhor. É a lei do Senhor que foi quebrada. E quando olhamos para nós mesmos, nós percebemos que muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com o que as pessoas vão pensar, com o escândalo do pecado, do que com o pecado em si. Com a ofensa que o pecado representa contra Deus. Irmão, uma pessoa não pode lançar a sua alma no inferno, mas Deus pode. Deus pode. O incômodo do pecado deveria ser muito maior por nós havermos ofendido a Deus do que ofendido pessoas. Deus é um Deus justo na disciplina e no juízo. Não existe qualquer injustiça da parte de Deus quando Ele lança pessoas no inferno. Por isso é que Davi diz: contra ti pequei, contra ti somente, e é justo no teu julgar, e puro no teu falar. Não existe injustiça quando Deus condena pessoas ao inferno. Por quê? Porque elas estão recebendo a justa retribuição pelos seus pecados. Mas Davi também reconhece nesse salmo que ele é um pecador por natureza. Ele é um pecador por natureza. Esta é uma verdade essencial apresentada por Davi, de que o pecado é a condição essencial do homem. O pecado é a nossa condição essencial. Romanos 7,14 nos lembra que a lei é espiritual, nós, contudo, não somos. Por quê? Porque nós fomos vendidos como escravos ao pecado. Nós nascemos no pecado. A semente do pecado é transmitida desde Adão. Também em Romanos capítulo 5, verso 12, nós lemos que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Davi reconhece que ele é um pecador por natureza. O pecado do homem, amado, não está apenas naquilo que nós praticamos, naquilo que você pratica. Está naquilo que nós somos. O homem não pratica apenas pecado. O homem é pecador. As nossas más ações são apenas o fruto de uma natureza má. Não basta apenas, então, uma mudança exterior, uma mudança cosmética, o deixar de praticar maus comportamentos, já que é a natureza que se encontra corrompida. Não basta apenas você seguir uma lista de regras, é preciso que você experimente, da parte de Deus, uma total renovação, por meio do Espírito Santo.
Davi também que reconhece que sabe o que Deus requer. Davi age contrariamente àquilo que ele sabe. Existe um senso moral presente em todas as pessoas. Todas as pessoas têm, em maior ou menor grau, um senso do que é certo ou errado. Mas quando nós falamos dos crentes, daqueles que têm o Espírito de Deus, isto é ainda mais notável. Nós queremos fazer errado, irmãos, sabendo o que é certo e ainda passarmos por inocentes? Se nós sabemos o que é certo e fazemos o que é errado, ainda queremos nos entender inocentes? Será que queremos zombar de Deus? Esta é uma confissão de culpa preocupante. Mas será esta uma condenação inapelável? Diante de todo esse reconhecimento que nós vemos em Davi, será que isso o condena inescapavelmente? A resposta é não. Não no caso de Deus. O caminho para a cura da culpa passa pela confissão, por nós assumirmos que nós pecamos, por assumirmos que nós ofendemos a Deus, por assumirmos que nós, por natureza, estamos corrompidos e que nós desobedecemos à lei de Deus, a qual nós sabemos ser boa e justa. É somente o caminho aplainado pelo arrependimento que abre as portas para a salvação. É somente por um caminho aplainado pelo arrependimento que o Rei vem e nos perdoa e nos salva. Só que, se nós pararmos no reconhecimento da culpa, para nós só restaria condenação. Só que o Deus que tem o poder e o direito de nos lançar no inferno, Ele também pode nos resgatar e nos dar um novo caminhar na sua presença. Chamo sua atenção agora para os versos 7 a 12 do nosso texto. Acertar as contas depende de você reconhecer o erro, mas também depende de você buscar a solução. O que é que Davi deseja do Senhor nesses versos? O que é que ele pede? Ele pede primeiro ao Senhor pureza. Davi precisa disto para o relacionamento com Deus. O Salmo 24 nos diz que somente pode permanecer na presença do Senhor aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Davi deseja esta pureza e por isso ele pede: purifica-me com hisopo. O hisopo era uma planta folhosa usada nas cerimônias de purificação. Era com o hisopo que o sacerdote aspergia o sangue para purificar. Aqui nós não temos um sacerdote. Davi não pede que o teu sacerdote me purifique com hisopo. Ele pede que Deus diretamente o purifique. Davi não deseja ser purificado por um homem, porque a purificação do homem é uma purificação imperfeita, até mesmo porque a purificação pelo homem vem acompanhada de tantas cobranças, não é verdade? Mas Deus, irmãos, Deus não faz a nossa purificação, Deus não promove a nossa purificação pela metade. Davi sabe que se o Senhor o purificar, ele não vai ter mais qualquer mancha. Ele será, como nos lembra o profeta Isaías, alvo como a neve, os seus pecados se tornarão como a lã. Davi sabe que se Deus o purificar, ele terá um coração limpo, lavado, renovado. O pecado nos faz sentir sujos. O pecado faz com que você se sinta indigno. Mas Deus pode limpar você. Deus pode lavar você. Davi pede também por restauração, ele busca por restauração. Ele busca a restauração da alegria perdida. Ele busca a restauração da vergonha por causa do erro. Ele busca a restauração da paz do espírito. Ele busca ser liberto do sentimento de ausência de Deus. Nós sabemos que Deus está sempre próximo. Deus é onipresente, afinal de contas. E se você é cristão, você sabe que Deus jamais se aparta de você. Mas quando nós erramos, meus irmãos, vem aquela sensação de que Deus se distanciou, não é verdade?
quando na verdade o distanciamento é nosso. Davi deseja ser livre desta sensação. O pecado, queridos, tem o poder de interromper o fluir da graça. Ele apaga o espírito, levando a mim e a você a pensar que nós somos lançados fora, que Deus desistiu de nós. A nossa confissão de fé descreve isso muito bem a respeito do pecado dos crentes. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante, pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privado das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas. Prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. É a sensação do crente quando ele peca. Esse endurecimento, esse cortar do fluir da graça, que nos traz tanta alegria, nos traz tanta paz. Mas esse incômodo, queridos, é a prova de que Deus não nos deixou. Davi também busca por estabilidade. Ele pede ao Senhor um espírito estável, que não se deixe levar pela tentação de uma mulher na janela. Como é que pode um homem como Davi ser arrastado por uma tentação tão direta? De uma mulher numa janela. E ele pede então, Senhor, dá-me estabilidade. Davi pede a Deus um espírito voluntário, um espírito que não obedeça por medo, que não obedeça ao Senhor por obrigação, mas ele deseja. Isso é belíssimo. Ele deseja obedecer a partir de um espírito que sabe ser amado. Irmãos, que coisa maravilhosa é isso. Essa é a chave da estabilidade espiritual, saber-se amado por Deus. Saber que Deus comprou você com o sangue de Jesus Cristo. Isso nos firma, isso enche o nosso coração, de tal maneira que outras afeições não tenham mais lugar ali. É a mesma oração do Pai Nosso: Pai, não nos deixes cair em tentação. É isso que Davi deseja, estabilidade. Davi sabe que a solução não está nele mesmo, que a solução não está em homem algum. Davi sabe que somente o Deus ofendido é quem pode oferecer restauração. Você também pode sair daqui hoje restaurado, renovado, porque o mesmo Deus de Davi está aqui hoje. O mesmo Deus de Davi hoje busca você. Ele deseja que você reconheça a sua culpa. É que você busque a solução dele. Mas o agir de Deus, queridos, produz uma nova vida de liberdade e de adoração, e é preciso abraçá-la. Davi aqui acerta as contas reconhecendo o seu erro, buscando a solução e, por fim, buscando abraçar uma nova vida liberta da culpa. Fala agora dos versos 13 ao verso 19. O que é que o perdão de Deus produz? Como é a nova vida pós-culpa perdoada? É uma vida primeiro de proclamação. O perdão que nós recebemos de Deus é um perdão a ser anunciado a outros. Nós oferecemos aos outros a oportunidade de aprenderem com a nossa própria experiência. Eu e você, uma vez perdoados, nos tornamos embaixadores da reconciliação. Essa é uma alegria que se comunica. Nós temos um exemplo disso, por exemplo, no apóstolo Pedro. Ele nega o Senhor Jesus na noite de sua prisão. Depois Pedro entra num estado que poderíamos descrever como um estado depressivo, um estado talvez de questionamento pessoal do seu lugar no coração de Cristo.
Então Jesus aproxima-se dele uma noite, um final de noite, num lago, e diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor diz a ele: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Fortaleça os seus irmãos. É uma alegria que se comunica. Quando você se converter, fortalece os outros. É a certeza de que outros ouvirão e se alegrarão com o Senhor, com a salvação do Senhor, tanto quanto nós nos alegramos. Abraçar a nova vida livre da culpa também implica em ter uma consciência pacificada. O sangue de Urias pesava na consciência de Davi. Davi sabe que o pecado não apenas ofende a Deus, mas também afeta o nosso semelhante. Seja bastante sincero ou sincera. Você sabe que dirigir a alta velocidade, dirigir irresponsavelmente, passar no farol vermelho é algo perigoso, não é? Você sabe disso? Você sabe que isso é um pecado? Direção irresponsável é um pecado. Só que a direção irresponsável é um pecado que afeta não apenas a nós. Ela afeta outras pessoas também. Você pode ferir gravemente alguém, você pode matar alguém com a sua direção irresponsável. O pecado não ofende apenas a Deus, ele afeta outras pessoas. O perdão restaura o relacionamento com Deus e nos reconcilia uns com os outros. Porém, busque reparação. O que eu quero dizer com isso? Quem são as pessoas que foram afetadas pelo teu pecado? Você precisa reparar isso de alguma maneira. Uma nova vida livre da culpa envolve também restauração dos nossos erros passados. Uma nova vida liberta da culpa, a qual nós temos que abraçar, envolve louvor. Porque se a culpa causa em nós o silenciar, ou nos afastarmos da comunhão do corpo de Cristo, o perdão promove o canto, o perdão promove as palavras de alegria, o falar bem. Sabe por que tantas vezes a nossa adoração pessoal ou corporativa é fria? Porque nós esquecemos a real dimensão daquilo que nós recebemos. Um coração que sabe se perdoar, que se sabe perdoado, que se sabe livre da culpa, é um coração que canta. E quando nós nos esquecemos o que significa ser livre da culpa, a nossa adoração cai na mesmice, no formalismo. Uma vida livre da culpa também abrange, segundo Davi, um culto genuíno. Davi sabe que Deus não pode ser subornado pelos sacrifícios. O Senhor lembra lá em Isaías de que Ele não tem nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Deus não se agrada em sangue de animais, simplesmente. Ninguém pode comprar a Deus pela religião, pelo formalismo. Davi se apresenta perante o Senhor de mãos vazias. Senhor, eu não tenho nada para oferecer. E assim somos nós também. Cada um de nós que nos apresentamos aqui hoje ao Senhor, nós não temos nada a oferecer a Ele de nós mesmos. Irmãos, só temos uma coisa a oferecer. Senhor, recebe o meu coração sincero, o meu coração quebrantado diante de Ti, o meu coração humilde. Aceita, Senhor, a minha adoração em espírito e em verdade. É tudo que eu tenho para oferecer. Mas a boa notícia, como nos lembra o Salmo 34, é que um coração quebrantado, o Senhor jamais rejeita. Ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado. O culto genuíno,
que vem de uma nova vida liberta da culpa é um culto de coração quebrantado diante do Senhor, de coração humilde. Uma vida que abraça a nova vida sem culpa também é uma vida de bênção corporativa. Davi, o rei, sabia que o seu pecado podia muito bem afetar o povo, e por isso é que ele intercede por Jerusalém, para que a culpa não recaia sobre o povo. Natã havia dito lá em 2 Samuel que a espada nunca se afastaria da sua família. A espada nunca vai se afastar também do povo, Davi, das pessoas que estão ao seu redor. Davi, vai acontecer com você, pode acontecer com você o mesmo que aconteceu com Acã, enquanto o povo entrava na terra prometida. Com aquele homem cujo pecado de ocultar coisas que o Senhor havia dito que teriam que ser destruídas, acabou por causar derrota no meio do povo de Deus. Davi sabia que isto podia acontecer com ele, por isso ele clama por Jerusalém. Amados, o nosso pecado oculto prejudica o povo de Deus, prejudica o progresso da igreja. Você, como membro desta igreja Betel, tem de buscar a santidade não apenas por você mesmo individualmente, mas também em benefício do povo de Deus. Aquele pecado que você oculta no teu coração, que você oculta nas portas fechadas do teu quarto, aquele pecado que ninguém sabe, exceto você e Deus, prejudicam o povo. Uma vida sem culpa deve abraçar também essa dimensão da bênção corporativa. Davi procura acertar as contas então, reconhecendo a culpa, buscando a solução e abraçando uma nova vida. Vale a pena abraçar então essa vida sem culpa? Se sim, reconheça que você é culpado. Ore àquele que pode perdoar você e abrace pela fé a nova vida que Ele te dá. Porém, não esqueça de algo de suma importância. Para que eu e você fôssemos perdoados, alguém precisou satisfazer a justiça de Deus. Quando Jesus clamou no Getsemane por misericórdia e compaixão, o Pai lhe deu o cálice amargo. Sendo puro, o Pai tornou-o mais imundo dentre todos os homens, a fim de que eu e você fôssemos purificados. Jesus foi moído pelas nossas transgressões, ainda que ele fosse sem pecado. Jesus sempre fez aquilo que o Pai aprovava, de modo que a sentença justa contra nós foi lançada injustamente sobre ele. Jesus nasceu sem pecado, mas ele se fez pecado por nós. Jesus é a sabedoria, mas ele se entregou pelos tolos. O Pai escondeu o rosto não dos seus pecados, dos pecados de Jesus, mas ele escondeu o rosto do seu próprio Filho. Jesus foi privado da presença do Pai e a ele entregou o seu Espírito. A tristeza até a morte o inundou para que eu e você pudéssemos provar da verdadeira alegria. Os seus ossos foram esmagados, mas o Pai o ressuscitou. Ele agora é o nosso sumo sacerdote para nos purificar pelo aspergir do seu sangue. Jesus nos dá o seu Espírito, que nunca nos abandona. Ele nos dá o Espírito estável, que com ele permanece até que para ele volte. Jesus nos ensina o caminho, a fim de que a nossa boca se encha de alegria e canto. Jesus nos faz prosperar e nos conduz até a Jerusalém eterna, onde o pecado não vai ter mais lugar. É por esse Jesus que eu e você somos perdoados. É por meio dele que as minhas contas, as suas contas, as contas do povo de Deus,
foram acertadas com Deus. Que o Senhor nos conceda a graça de reconhecermos sempre os nossos erros, buscarmos sempre nele a solução e abraçarmos com integridade a vida liberta da culpa que ele nos provê. Amém.